A gente olha para uma lei, um texto escrito, palavras num papel. Mas como é que isso se transforma em injustiça de verdade, no mundo real? Bom, a resposta está numa verdadeira arte, a arte de interpretar. É esse processo que dá vida e significado ao texto da lei. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Olha só o nosso roteiro. Primeiro, vamos entender por que a lei não fala por si. Depois, quem são as pessoas que interpretam, que ferramentas elas usam e o que acontece depois que elas interpretam. E para fechar, vamos falar dessa tensão fascinante entre o que é fixo e o que muda no direito. Então, nosso primeiro ponto, a lei não fala sozinha. Pode parecer óbvio, mas por que a interpretação é tão fundamental? Pensa bem, uma lei nasce, é escrita, e aí? Ela fica ali parada, um monte de palavras, ela só ganha vida de verdade quando alguém decifra o que ela realmente quer dizer e o mais importante, como aplicar aquilo na confusão e na complexidade do nosso dia a dia. No fundo, interpretar é isso. É como tirar um véu para revelar o verdadeiro sentido da lei. Não é só deixar o texto mais claro, mas achar o significado certo para o mundo real. É quase um trabalho de detetive. E por isso, quem interpreta não é só um leitor. Essa pessoa se torna um elo, sabe? Uma ponte. Ela é uma renovadora, que pega a intenção lá de trás, de quem escreveu a lei, e conecta com a realidade de hoje. Certo, mas então, quem são esses intérpretes? Vamos em frente para descobrir quem tem as chaves que abrem o sentido da lei? Essa interpretação pode vir de vários lugares. Tem a autêntica, que é feita pela própria pessoa que criou a lei, tem a judicial, que os juízes fazem nos tribunais, a doutrinária, dos estudiosos do direito, a administrativa, lá nos órgãos do governo, e tem até a interpretação que qualquer pessoa faz, no dia a dia, para entender seus direitos e deveres. E aqui a coisa fica muito interessante quando a gente compara, olha só. A interpretação de um juiz num processo, aquilo tem força de lei para quem está envolvido, é obrigatório, ponto final. Já de um jurista, um acadêmico, ela pode ser super influente, mudar o jeito de todo mundo pensar o direito, mas ela não decide o caso de ninguém. É uma grande referência, não uma ordem. Ok, já sabemos quem interpreta, mas agora a pergunta é: como? Que métodos, que ferramentas eles usam para chegar num significado? A melhor maneira de pensar nisso é como uma caixa de ferramentas mesmo. Para cada lei, para cada caso, o intérprete vai lá e escolhe a ferramenta certa para conseguir abrir aquela norma e entender o que tem dentro. A primeira ferramenta, e a mais básica de todas, é a literal, ou gramatical. Aqui o foco é total no texto. O que cada palavra significa? Qual é a estrutura da frase? É o beabá, o ponto de partida de praticamente toda a interpretação. Depois vem o método lógico, que a gente também chama de sistemático. A ideia aqui é simples e poderosa. Nenhuma lei é uma ilha. Ela faz parte de um sistema inteiro. Então, para entender uma pecinha, é preciso ver como ela se encaixa no quebra-cabeça todo do direito. Já o método histórico nos dá duas lentes para olhar. Uma é a dogmática, que olha para o passado, para o exato momento em que a lei foi criada. O que estava acontecendo na época? A outra lente é a evolutiva. Ela olha para a lei antiga com os olhos de hoje. Como essa regra se aplica na sociedade atual? E, por fim, a ferramenta que pergunta o porquê. O método teleológico. Ele vai além do que está escrito para buscar o objetivo final da lei. A pergunta é: que problema essa lei veio resolver? Qual era a missão dela? Bom, depois de usar uma dessas ferramentas, a gente chega a um resultado. E esse resultado pode ampliar o que a lei diz, diminuir ou simplesmente confirmar o que já estava claro. Às vezes, o intérprete percebe que o legislador queria dizer mais do que de fato escreveu. As palavras foram poucas. Nesse caso, o sentido da lei é ampliado, estendido, para cobrir situações que, apesar de não estarem escritas, fazem parte do espírito da norma. Um exemplo clássico disso. Uma lei dava ao proprietário o direito de pegar de volta um imóvel para uso próprio. A interpretação estendeu esse mesmo direito ao usufruário, que é quem usa o imóvel. Por quê? Porque o objetivo da lei, a finalidade, se aplicava perfeitamente aos dois. Mas o contrário também acontece, e muito. Às vezes, o legislador usou palavras muito abertas, falou mais do que devia. Aí, a interpretação vem e restringe, limita o alcance da lei para ela se encaixar na intenção real. E claro, tem às vezes em que o texto é simplesmente perfeito. As palavras dizem exatamente o que queriam dizer. Nesses casos, a interpretação só declara: é isso mesmo, não precisa tirar nem pôr.
E tudo isso nos leva a um ponto final que é crucial. Essa dança entre a lei, que é um texto fixo, e o intérprete, que precisa aplicá-la num mundo que não para de mudar. E este quadro resume a ideia de forma brilhante. A lei é a base, o elemento estático, o texto escrito. Já o intérprete é a força dinâmica. É ele quem complementa, quem adapta, quem renova a lei para cada nova situação, garantindo que ela continue fazendo sentido. E isso tudo deixa uma provocação final para a gente pensar, não é? Se a interpretação está o tempo todo renovando a lei para responder às novas necessidades da sociedade, será que o sentido de uma norma é de fato fixo? Ou será que ele está sempre em aberto, pronto para ser transformado? Fica aí a questão.